Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. E eu estou aqui para que hoje, nesse dia 31 de outubro de 2020, nós possamos refletir um pouco sobre a Reforma Protestante. Foi um movimento muito importante para os cristãos evangélicos e hoje eu queria abordar com os irmãos, brevemente, um pouco sobre isso e qual a relevância disso nos nossos dias. Então, esse movimento da Reforma Protestante, ele teve início por volta do século XV, século XVI, onde alguns servos de Deus, à luz da própria Bíblia, eles entenderam que a igreja romana, estava ensinando princípios que não condiziam com a palavra de Deus, que eram errados, princípios que não refletiam o ensino do Senhor Deus por meio da Escritura. E dentre esses homens, um que teve grande importância foi o reformador Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, ele começou a questionar a igreja de sua época sobre os seus ensinos, sobre o que a igreja estava ensinando ao povo à luz da palavra de Deus. Martinho Lutero, ele estudava a Bíblia profundamente e, pela revelação do Espírito de Deus, ele compreendeu que a salvação do homem não poderia ser feita de outra forma, ou não seria possível a não ser pela fé e pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. Então, Martinho Lutero, tendo essa compreensão através do Espírito, ele escreve 95 teses fundamentadas na Bíblia e fixa essas teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, criticando severamente as práticas que a igreja romana ensinava ao povo, a questão das indulgências, e esse ato dele foi um marco, né, de referência para a reforma protestante. Por isso que nesse dia 31 de outubro nós comemoramos isso. Foi lá em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele fixa, né, essas 95 teses contra esses ensinos errados da Igreja Romana. E esse movimento da Reforma Protestante, ele teve alguns princípios, ele teve alguns itens que nós chamamos de essências da Reforma. E essas essências, elas são muito importantes para nós ainda hoje, tanto tempo depois, né, 500 anos após esse ato aí de Martim Lutero. Eu quero trabalhar um pouco com os irmãos sobre cada um desses princípios que a Reforma nos trouxe. O primeiro princípio muito importante que a Reforma Protestante levou em conta foi a questão da importância, da relevância das Escrituras. Na verdade, o princípio é somente a Escritura. O Salmo 119, 105 nos diz que a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Infelizmente, nos nossos dias, existem muitos que têm deturpado a palavra de Deus, têm promovido ensinos errados, têm questionado a veracidade das Escrituras, têm questionado a atualidade, né, das Escrituras, e isso é muito sério, irmãos. Nós, assim como esses homens e servos de Deus reformadores, precisamos ter a Escritura em alta estima. A Escritura é como Deus se revela a nós. É por meio da Escritura que nós conhecemos o nosso Deus Criador, nós conhecemos a salvação, nós conhecemos a Cristo, toda a nossa, como nós devemos proceder, tudo isso vem da Escritura. Então, esse princípio da reforma, onde a Escritura ela é muito frisada, ele precisa estar à tona nos nossos dias. Nós precisamos entender a primazia das Escrituras sobre qualquer outro ensino, qualquer outro livro. A palavra de Deus revelada a nós por meio desses 66 livros que estão no nosso cânon é algo muito importante para nós no século XXI. O outro princípio da reforma é somente Cristo.
1 Timóteo 2,5 nos diz que não existe outra forma de nos aproximarmos de Deus a não ser por Jesus, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, não há outro caminho. Cristo, ele é a nossa salvação. Cristo morreu por nossos pecados. O sermão em 1 Pedro 3,18, em que o pastor nos ensinou lá sobre aquele único versículo que nos traz tantos ensinos sobre a questão de Cristo, né? Nos fala que Cristo, ele morreu em nosso lugar, uma única vez, um sacrifício perfeito, o justo, né, pelos injustos, e para nos dar a vida. Então, somente Cristo é o nosso mediador, somente Cristo pode nos salvar. Também um outro princípio da Reforma Protestante foi somente a graça. Efésios 2,8 nos diz que, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, nenhum ato, nenhuma obra que nós possamos fazer que possa nos redimir perante um Deus, o nosso Deus Santo. Por isso, a nossa salvação é pela graça. Somente pela obra de Cristo na cruz é que nós temos a nossa salvação. E a Reforma ressalta esse ensino. Um outro princípio da Reforma é somente a fé. 2 Pedro 3,18 nos diz: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, a fé é algo muito importante na vida do cristão. Somente pela fé nós compreendemos, nós cremos que Cristo morreu em nosso lugar, nós cremos que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela foi, mesmo sendo escrita há tanto tempo atrás, ela é uma palavra viva, uma palavra que nos traz ensinos até hoje na nossa cultura, no nosso tempo. Então a fé é algo muito importante para nós. E o último princípio que a Reforma Protestante nos trouxe foi somente a Deus a glória. E nós vemos lá em Êxodo que haviam muitos objetos que eram adorados, mas Deus, infelizmente, em um determinado momento, não era o centro da adoração. Êxodo 20, o verso 4, nos diz que não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, irmãos, não há nada, não há qualquer outra coisa, nenhum Deus, nada, nenhum ídolo que nós devamos ter no lugar do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, as nossas práticas, os nossos pensamentos, o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo deve ser para glorificar a Deus. E esse é um princípio que a Reforma Protestante nos trouxe também. Então, nesse ano de 2020, em que a Reforma Protestante ela comemora os seus 503 anos, nós precisamos refletir sobre esses princípios e entender a importância dele para os nossos dias aqui no século XXI, nesse ano de 2020. Algo muito importante nesse movimento da Reforma também foi a luta de Martinho Lutero para que todos tivessem acesso à Bíblia Sagrada. Martinho Lutero ele traduziu a Bíblia para o idioma alemão para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. E com o auxílio de João Gutenberg, que foi o criador da imprensa, eles puderam imprimir muitas cópias da Bíblia e distribuir para as pessoas, para que elas tivessem acesso à palavra de Deus no seu idioma. E isso levou muitas das pessoas que antes eram analfabetas, que não tinham a oportunidade de ler a palavra de Deus, a aprender o seu idioma e, consequentemente, também poder aprender os princípios da palavra de Deus. E isso transformou o panorama da Europa naquele tempo
e também, na sequência, transformou o mundo. Então, essa boa nova, né, esse movimento, esse ato, foi muito importante e o que chegou também até nós, pela graça de Deus. Então, essa realmente foi uma reforma necessária para a igreja, né, durante esse período e também continua sendo para nós hoje. Então, que Deus nos abençoe e graças a Deus por Ele ter nos direcionado os servos de Deus a ter voltado para a palavra dele nesse tempo da história. Amém? Deus abençoe, irmãos. Tenham um ótimo dia e um forte abraço. Nos vemos amanhã para cultuar a Deus em conjunto. Tchau.